Livro de Atos, capítulo de número 4, leremos a partir do verso 1. Enquanto você procura, eu dei a este sermão o título de As Marcas de uma Igreja Imparável. Vemos muitas coisas hoje acontecendo, ministérios outrora relevantes, cujos líderes, a ideologia, a teologia, a ortodoxia, acabam sucumbindo. Parece-me que os homens têm querido colocar o seu trono acima do de Deus. Usurpar a Deus é muito perigoso. Muitos aí, infelizmente, têm trazido mazela para a igreja. Tem feito com que o povo pereça e tem se esquecido de fundamentos importantes que eu quero, nessa manhã, relembrar com você aqui. Para isso, creio que você já abriu aí no livro de Atos, capítulo de número 4. Diz assim, irmãos amados, a palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder e em nome de quem fazes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar, mas que não haja maior divulgação entre o povo. Ameacemo-los para não mais falarem neste nome em quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara
essa cura milagrosa. Irmãos, sempre que falamos de igreja, a igreja de Atos é sempre uma referência. Esta igreja é sempre para nós um farol. Irmãos, Jerusalém estava borbulhando, fervendo. No começo de Atos dos Apóstolos, Jesus ainda com os pés fincados aqui, ele dá as suas últimas instruções aos seus discípulos. Antes que fosse assunto aos céus, Jesus deixa para mim e para você ordenanças preciosas, que qualquer igreja pujante precisa muito mais do que ouvir, ela precisa viver. Jesus disse no capítulo 1, verso de número 8, vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito, e serão minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, Jesus ele é elevado às alturas. Os discípulos partem dali. O capítulo 2 chega. Eles estão numa sala, no cenáculo, reunidos. A Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso e tomou aquele lugar. Haviam línguas repartidas como de fogo. Uns falavam e outros compreendiam em sua língua materna. Alguns se levantaram e disseram, esses homens estão embriagados. O apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito, toma a palavra e diz, olha, esses homens não estão bêbados, não. Aconteceu que o profeta Joel disse, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso é uma promessa de Deus, a promessa veio sobre eles. O que Jesus falara se cumpre no capítulo 2. Pedro, tomado por Deus, prega ali o primeiro sermão da igreja. E eu lhe garanto, irmãos, Pedro não tinha um microfone potente como esse. O Marconi consegue deixar a minha voz até mais bonita, né, Rev? O Rev falou que o coral vai me chamar para cantar. Um coral rubro-negro, bonito como esse, eu com certeza faria aí, como é que chama, Rev? O baixo, né? Baixo. Maestro Heron, estou à disposição para servir. Não havia, irmãos, recursos como esses aqui. Cadeiras acolchoadas, confortadas, como essa que você está. Com certeza as pessoas que ouviram aquele sermão não foram recebidas no estacionamento. Não indicaram para você uma vaga preferencial se você hoje nos visita pela primeira vez. Com certeza lá, depois que Pedro pregou, eles não foram convidados a descer ao espaço comunhão, tomar um cappuccino, receber um presente da igreja, preencher seus dados com uma ficha, para que amanhã pudéssemos ligar. Não, 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 não. Na continuação do texto, você verá que eles reconhecem que Pedro era um homem indouto, de pouca cultura. Talvez Pedro, no seu sermão, não falasse de forma concatenada, usando os argumentos, um bom linguajar, um acervo de palavras, né, que pudesse trazer a todos uma perfeita compreensão. Mas o fato é que diz que naquele primeiro sermão, 3.000 homens foram batizados. Pedro não falou de sua sabedoria, mas falou tomado por Deus. Qualquer comentarista bíblico que você lê, você vai ver ali que esse número deu quase 10.000 pessoas, porque haviam mulheres e crianças. O sermão é pregado, a igreja parte, o início da igreja está pegando fogo. Pedro e João, os líderes da igreja, note bem, eu louvo a Deus por esta igreja, reverendo Osni. Não preciso ser político com o Rev, porque o Rev sempre nos ensinou, toda a equipe pastoral, todos os pastores que aqui servem, em reuniões de oração, todos são convocados. Numa igreja relevante, uma igreja que é imparável, os seus líderes são homens de oração.
Pedro e João, no capítulo 3, estão indo ao templo, a hora nona. Irmãos, são 3 da tarde, o sol está a pino. Tem um homem coxo de nascença sentado na porta do templo chamada Formosa. O texto diz que Pedro e João se aproximam e observam aquele homem. O homem olha para eles como se esperasse que Pedro e João fossem sacar uma nota de R$ 200 e entregar para ele. Pedro se aproxima daquele homem e diz: olha para nós. Olha para nós. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Irmãos, o homem era coxo de nascença. O texto termina dizendo que ele tinha mais de 40 anos de idade. Eu fico imaginando como são os membros inferiores de alguém que por mais de 40 anos viveu prostrado. Seus músculos, as articulações, seus joelhos, tornozelos, deviam ser mirrados. Pedro toma aquele homem pela mão. O texto diz que de um salto ele se pôs em pé. E ele entrou pulando e louvando a Deus naquele dia. Marcas de uma igreja imparável. Este milagre fez com que as autoridades fossem dispersas. E Pedro, mais uma vez, tomado por Deus, anuncia novamente Jesus Cristo. Ele prega o Evangelho, e de 3.000, o número sobe para 5.000. Se contarmos mulheres e crianças, pode colocar de 12.000 para cima. Autoridade, poder de Deus. O Espírito Santo tomava aquela igreja, e essas marcas eram de forma relevante, e a igreja ia arrebatando os corações. As pessoas eram tomadas e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual esses homens falavam. Isso chega nos ouvidos das autoridades, e eles encaminham homens para prenderem os apóstolos. E é aqui que nós chegamos nesse texto. O caminho, como eram chamados os irmãos, começou a fazer muito barulho em Jerusalém, e incomodar escribas, fariseus e o sinédrio. Irmãos, quando a palavra de Deus fala de forma relevante, o inferno se levanta para parar você. Mas eu e você hoje aprenderemos nessa manhã marcas de uma igreja imparável. Eu quero compartilhar com você de forma bem sucinta 3 delas que estão latentes neste texto. Veja, a primeira delas, versículo de número 7. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isto? Essa igreja, irmãos, exercia o poder e a autoridade do nome de Jesus. Eles exerciam, receberam poder. Os discípulos, eles foram levados ao sinédrio e lá interrogados. As autoridades querem saber de onde veio esse poder, ou em nome de quem eles curaram esse moço. O texto diz que Pedro, cheio do Espírito, novamente prega, se dirigindo agora às autoridades, e ele diz que pelo poder de Jesus Cristo, a pedra angular, rejeitada por eles, é que aquele rapaz agora entrou pulando, saltando e glorificando a Deus dentro do templo. Há por todo o livro de Atos, irmãos amados, ênfases sobre o poder do nome de Jesus. Você pode ver no verso 12, onde eles dizendo que não existe outro nome dado entre os homens, só Jesus Cristo salva. Só Ele é o caminho, o resto é beco sem saída, é viela. Ele é o único caminho que é poderoso para levar o homem à salvação. Mais tarde, o apóstolo Paulo, convertido, ele está em Damasco. Ananias vai lá, questiona a Deus. Deus diz a ele: Ananias,
este homem é um vaso escolhido para levar o meu nome. Ele saberá o que é sofrer pelo meu nome. Irmãos, o nome de Jesus está por todo o livro de Atos, sendo pregado, sendo propagado pela igreja. Foi dito aqui, irmãos, que essa autoridade vem de Deus, dada a todos os crentes, lá em Atos 1:8. O apóstolo Paulo, que pouco tempo depois disso, tornou-se um fruto dessa igreja. Se você ir até o capítulo 8, 9, você vai ver narrada ali a conversão de Saulo. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, ele reitera esse poder. Olha o que ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O poder está nele, irmãos amados. É ele quem nos dá ousadia e autoridade. É muito comum a nós, os pastores, recebermos alguns pedidos curiosos às vezes. Você sabe que para o bom andamento aqui da igreja, nós somos aqui não divididos, nós somos organizados em redes. Todo mundo aqui pertence a uma rede. Ou você é da amarela, da azul claro, a rede azul escuro está servindo hoje, a rede cinza, a rede preta, rede verde claro, verde escuro, rede vermelha, rede vinho. Nós somos todos imbuídos, cada qual a sua rede. E toda rede tem um pastor de rede. Recentemente eu recebi um WhatsApp de uma pessoa dizendo assim: pastor, olha, veio um visitante aqui na igreja, uma irmã, e ela trouxe consigo o seu companheiro. E no dia em que essa pessoa visitou, havia um pastor pregando. Ela não quis me dizer quem era. Aí ela disse assim: aquela pessoa se identificou muito com aquele pastor. Embora ele não seja daqui, pastor, mas ele quer ser atendido por aquele pastor e não pelo senhor. Eu falei: mas o senhor autoriza eu marcar um horário para que ela... Eu falei: não, eu autorizo sim, minha irmã, mas é bom que ela saiba que o poder não está nos homens. O poder emana de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de dúvida. Então nós recebemos pedidos assim, às vezes as pessoas chegam e falam assim: pastor Fábio, você não arruma para mim um frasco de óleo ungido? Se você já pediu óleo para mim, você sabe o que eu respondi para você. Irmãos, é interessante que as pessoas às vezes querem ungir coisas, entendendo que às vezes determinada autoridade está naquilo. Irmãos, unção na Bíblia é para enfermos e doentes. Aqui ungimos e ministramos a cura sobre os enfermos e doentes. Mas é muito comum a pessoa falar assim: pastor, eu troquei de carro, o senhor não unge meu carro? Eu vou ungir você, meu irmão, que guia o carro não. Posso ungir você. Pastor, eu comprei uma casa nova, o senhor não unge a chave da minha casa? Vou ungir você que vai morar lá, seus filhos, sua esposa, mas é desnecessário ungir coisas. Então, as pessoas criam essas coisas achando que a autoridade está nisso. Não, não. Ele é quem tem todo o poder no céu e na terra. E Ele comissionou a mim e você. Ele nos deu poder e autoridade. Essa igreja relevante, pujante, ela vivia e exercia esse poder. Então, meu irmão, procure seu pastor, não tenha problema com ele. Tá? O poder não está nele, mas está em Deus. É Deus que vai usá-lo para fazer isso. Você se lembra que recentemente o pastor Emerson pregou aqui um sermão sobre José? Porventura não provém de Deus todas as interpretações? Você vê que quando o faraó vai a José, em Gênesis 41:16, José é inquirido pelo faraó para que interpretasse seus sonhos. Sabe como que ele responde? Não está isso em mim, mas Deus dará a resposta a faraó. Não está isso em você, irmãos, mas Ele te dotou de poder e autoridade. E quando você abre a boca, Ele vai encher você. E Ele vai fazer com que o nome dEle seja glorificado. É somente nele, irmãos amados,
que há poder genuíno. Não há pastores mais ungidos ou menos. Nós somos instrumentos, vasos nas mãos do oleiro. Quem cura, salva e liberta é a fé em Jesus Cristo e em mais ninguém. Aqui eu quero chamar esse segundo ponto. O primeiro é que o poder e a autoridade vem de Jesus. E o segundo ponto, irmãos, verso de número 12. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Somente Ele é o caminho que leva a mim e a você à salvação. Irmãos, o mundo está em desespero. As pessoas caminham a passos largos. Há pouco o reverendo Osni mencionou aqui a você que é pai, que invista em seus filhos. A rotina tem matado as pessoas. A rotina tem destruído famílias. As pessoas são escravas do trabalho. Eu me lembro de um patrão que dizia assim para mim: Fábio, quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Cuidado. Cuidado. Onde tem estado a sua primazia, a prioridade do seu tempo, pai, mãe, vô, vó, você que me ouve aqui. Invista em seus filhos, antes que o mundo coopte o coração deles. Não são poucos os casos que vemos, ouvimos e aconselhamos, de pais, tios, avós em situação dificílima, depois que os filhos são tragados aí fora. Aí trazem aqui como se o pastor tivesse uma varinha mágica, né? Plim, bate na cabeça, a criança fica, o jovem, o adolescente fica bom de novo. Irmãos, não se engane, a cada 10 jovens cristãos que adentram a uma faculdade, 8 deles abandonam a fé antes do primeiro ano de ensino. Precisamos que o caminho para a salvação seja pregado, não vou nem dizer nesses centros de saber, mas nesses antros de perdição que estão virando nossas faculdades. Houve até um pastor aí, se você acompanha a rede social, ele aconselhou os pais a não encaminharem seus filhos. Eu não vou fazer isso aqui, que eu acho que isso não é prudente. Jesus disse o seguinte: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pai, você é responsável pela formação espiritual dos seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos e irmãs. Eu dei aula de integração terça-feira. E às vezes nós recebemos pais por profissão de fé, né, Rev? São oriundos de outras igrejas. E você sabe que nós, os presbiterianos, nós batizamos nossos filhos. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem escolhe a escola onde o seu filho estuda? Quem escolhe? É você. Quem escolhe as amizades com quem seu filho pode frequentar, talvez ir lá na casa do coleguinha? Quem escolhe? Quem sabe o que é bom ou ruim para ele? É você. As roupas que seu filho veste, quem é que as escolhe? É você. Se você é um pai prudente, você escolhe até a boa alimentação que o seu filho come, para que ele cresça saudável. Não fosse a minha esposa, né, me orientar, eu estava perdido nesse sentido. Pão com Nutella era mato. É você que escolhe o que é bom para os seus filhos. Se você está vindo para a vida desta igreja, e aqui vai servir a Jesus Cristo como um discípulo, por que não traz seus filhos? Por que não prega para eles, não os ensina? Não se engane, irmãos. Precisamos educar nossos filhos na disciplina e na admoestação. Não ache que o batismo vai salvar o seu filho. Batismo não salva ninguém.
é um sacramento. A Bíblia é muito clara: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Na sua fé, meu irmão, você é o tutor do seu filho. José e Maria, quando levaram Jesus na antiga aliança, para que fosse circuncidado por Simeão, em Lucas no capítulo 2, Jesus tinha 8 dias de vida. Cumpriu por mim e por você. Ele inaugurou agora a nova aliança, da qual fazem parte também as irmãs. Todos, como mencionei aqui, este primeiro sermão de Pedro, no final do capítulo 2, a Bíblia diz que compungiu-se-lhes o coração. As pessoas estavam entregues, o que nós vamos fazer agora? Pedro diz: cada um de vós seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e recebam a promessa, que é para vós e para vossos filhos. Seus filhos fazem parte da nossa aliança com Deus. Eduque-os, mostre a eles o único caminho para a salvação. O mundo está perdido, amados. Essa fé que produz salvação precisa também produzir santificação na vida das pessoas. Dona Wanda, eu queria me fazer uma menção sobre a senhora aqui. Quando eu era seminarista, eu fui numa vigília lá na chácara Cumbaiá. Talvez a senhora nem se lembre mais, Dona Wanda. A Dona Wanda ministrou sobre santificação. Irmãos, a salvação tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de você. Naquele dia, a Dona Wanda disse assim: ser santo não é você nunca se sujar. Ser santo é você tomar banho todo dia. Dona Wanda, aquilo marcou a minha vida. Eu vinha numa vida difícil. Deus sabe o que eu vivia, mas aquelas palavras foram como um alento para a minha alma. Aquilo transformou a minha vida. Irmãos, nós somos santos em processo. Filipenses 1,6 diz que aquele que um dia começou em nós a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la, até a vinda de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Essa tal graça barata que é vendida aí fora, irmãos, combatida de forma veemente pela teologia reformada, homens prudentes. Veja o que o pastor Dietrich Bonhoeffer escreveu no seu livro Discipulado. Essa graça que oferece perdão sem arrependimento, comunhão sem confissão e discipulado sem cruz. Uma graça que não implica obediência nem submissão a Jesus Cristo. O mundo quer viver isso, um evangelho água com açúcar, que não muda ninguém. Quando você confronta as pessoas, elas espirram. É muito fácil chegar aqui: pastor, eu preciso de um psicólogo. O senhor não me atende? Você vai conversar com a pessoa 5 minutos, sabe qual que é o problema dela? Pecado. As pessoas estão envoltas pelo pecado e acham que os psicólogos vão curar a vida delas. Irmão, pecado se cura com confissão e abandono. Provérbios 28:13. Os que encobrem suas transgressões jamais vão prosperar, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Recebi um rapaz e disse assim: pastor, tem algum pecado que Deus não perdoa? Falei: esse está com a vida brava, hein? Pai, achei um que era pior do que eu aqui. Falei: irmãos, a Bíblia fala de um pecado que Deus não perdoa, que é blasfemar contra o Espírito. Me conta isso aí para saber se eu já fiz. Falei: irmão, naquele contexto, Jesus tinha expulsado o demônio de um jovem, e os escribas e fariseus disseram assim: ele não expulsa por Deus, mas por Beelzebu. Atribuir ao inimigo uma obra que é de Deus é blasfemar com... Graças a Deus, isso aí eu nunca fiz. Falei: mas o que te aflige? O rapaz chegava a andar entrevado assim. Culpa, acusação o tempo todo. Mentira, adultério, roubo.
Falei, irmão, Deus tem perdão para a sua vida hoje. Me prova, pastor, que Deus pode me perdoar, porque eu não aguento mais viver assim. Eu quero me ver livre. Eu quero conhecer esse Jesus, que é o único caminho que o Senhor fala, que vocês pregam aí. Eu falei, irmão, em João capítulo 8, uma mulher adúltera foi posta na frente dele. Jesus rabiscava a areia com o dedo. Eles chegaram para Jesus e disseram, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda matá-la a pedrada, o Senhor diz o quê? Na verdade, eles queriam pôr Jesus em rota de colisão com Moisés. Eles queriam matar Jesus também. Jesus se levanta. Não era como eu e você, aquela voz que ecoava nos corações e olha aqueles homens tudo com pedra na mão. Quem de vós não tem pecado, que atire nela a primeira pedra e retorna a escrever na areia. Quando Jesus se levanta, só está ele e a moça, cheio de pedra no chão. Filha, ninguém condenou você? Não. Nem eu te condeno. Há perdão para o adúltero? Vá e não peques mais. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Não há outro meio relativizar o evangelho como muitos têm feito. Temos encontrado por aí essa igreja, essa mensagem que a centralidade é o homem e não o poder de Deus, não a palavra de Deus, vai afagando o ego das pessoas e fazem elas caminhar sem direção da Bíblia. Irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: onde não se prega a palavra de Deus, não se tem o Deus da palavra. Cuidado com o que você ouve na internet. Muitos têm querido moldar um evangelho, água com açúcar. Você é a menina dos olhos de Deus. Cuidado com essas coisas. Veja, pecado você se trata confessando e abandonando. Esses homens agora têm querido pregar um outro tipo de evangelho. O reverendo Edward Bounds, no seu livro O Poder através da Oração, ele diz assim: homens mortos pregam sermões mortos, e sermões mortos matam. Vivemos pela verdade da palavra de Deus, irmãos. Aquela igreja de Atos não era diferente. Eles foram proibidos de forma veemente, até punidos com violência, se optassem por continuar a pregar o Senhor. Mas isso nunca parou aquela igreja. Eles continuavam com afinco. O evangelho é a única opção para a salvação. O apóstolo Paulo, quando chegou em Roma, no coração do império, ele ansiava pregar em Roma. Quando ele chega em Roma, capítulo 1, verso 16, eu não me envergonho do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, enquanto você ouve aqui, Deus tem gerado fé no seu coração. Romanos 10, 17, que a fé vem tão somente pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra. Não há outra forma, irmãos amados. Você vê que no final do texto, Gamaliel dá um parecer, Ele disse, cuidado que vocês estão fazendo com esses rapazes. Há pouco tempo apareceu um aí pregando, ele arrebanhou alguns, morreu, ele sucumbiu, não deu em nada. Outro se levantou, arrebanhou também, morreu também, não deu em nada. Agora, cuidado que vocês estão dando de mão desses rapazes. Porque se a obra deles for de homem, vai perecer. Agora, se for de Deus, cuidado, para que vocês não sejam pegos lutando contra Deus. Irmãos, eu louvo a Deus pela nossa igreja. Uma igreja bíblica, relevante.
ensino. Você viu aqui, cursos, terminamos agora, terça-feira, mais uma grade de curso. Quer ver? Quantos aqui estão matriculados em algum dos cursos do Trilho da Fé? Poucos. É porque esse culto aqui é de domingo, mas eu quero dizer para você, irmãos, terças-feiras nós temos uma escola bíblica aqui. São vários os cursos, você precisa crescer na palavra, você precisa crescer no conhecimento. Onde a Bíblia não tem voz, irmão, não empresta seus ouvidos. Cuidado. Cuidado com as coisas que a gente ouve aí fora. Só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Embora o Sinédrio houvesse concordado com o parecer dado por Gamaliel, além de terem agredido com açoites os apóstolos, eles disseram, não quero mais que vocês preguem nesse nome. E aqui eu quero chamar o último ponto para caminhar para o final dessa mensagem. Queria chamar o Ney aqui para me ajudar no teclado. Não pare. Don't stop. É assim, né? Não pare. Você sabe que os anjos anelavam o seu ministério? Se você não clamar, irmãos, e não pregar, as pedras clamarão. É minha função e sua função levar o evangelho a toda criatura. Igreja, nós precisamos despertar. O reverendo Osni mencionou aqui, eu quero dar uma outra oportunidade para você glorificar a Deus aqui. Você tem que glorificar a Deus por isso. Eu vou te dar outra oportunidade. Finge que você nem ouviu o que o Rev tinha falado. No próximo domingo aqui, irmãos amados, dia 30/6, no culto das 19 horas, 200 pessoas confessarão que Jesus Cristo é Senhor das suas vidas. Louvado seja Deus, glorifique a Ele. Essa igreja nunca parou. Reverendo Osni deixou um legado, 1000 vidas, batizando, discipulando, amando, cuidando, encorajando. Rev sempre ensinou isso para a gente. Dona Wanda, nós somos muito gratos ao Senhor, Rev, por colocar isso no coração do povo de Deus. Isso são marcas de uma igreja que não pode parar. Sempre vão existir vozes, irmãos, daqueles que querem caminhar contrário à verdade de Deus. Os desmandos, as leis que são criadas, nome social. Conheci um caso de uma menina que não quer mais ser chamada pelo nome que os pais deram a ela, mas por um nome social. Recentemente eu fui fazer um casamento num cartório. Haviam 2 homens se casando lá. O mundo agoniza. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Pode existir união entre pessoas do mesmo sexo, mas casamento não. Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. Os céus e a terra passarão, irmãos, mas as palavras de Deus não. A igreja de Atos foi, é e sempre será modelo para a igreja moderna. Sua autoridade não provia de homens, mas do próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, que comissionou pessoalmente a igreja para essa obra tão relevante. O nome de Jesus jamais deixou de ser propagado por todos aqueles que no decorrer da história se alistaram nesse grande exército, e hoje caminham sob a retaguarda do nosso grande general. Ele nunca abandonou e nunca deixará a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Seu nome é a única fonte de salvação para o mundo perdido e completamente distante dos seus valores. Cito aqui de novo o reverendo Hernandes: onde a Bíblia não tem voz, não empreste os seus ouvidos. Só a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, só ela é luz para os nossos caminhos. Ela que vai nortear você, irmãos, ela que é uma bússola que guiará você, seus filhos, sua casa, sua família, até aquele grande dia que eu e você vamos encontrar com Ele.